Sem áudio, mano. Liberar aqui o meu áudio. Dois belíssimos poemas que vocês escolheram e analisaram tão brilhantemente. Parabéns, tá? Mas agora, antes de começar o próximo poema do João Cabral, eu quero citar, na verdade, uma poeta portuguesa, da qual eu gosto muito, chamada Matilde Campilho. Aí tem um poema chamado Fevereiro, que ela começa assim, né? Escute só, isso é sério, isso é muito sério. Escute só, isso é sério. Então, o que eu vou dizer agora sobre esse poema de João Cabral de Melo Neto, escute só, isso é sério, isso é muito sério. Eu fiquei com a missão difícil, mas ao mesmo tempo instigante, de falar um pouquinho sobre outro clássico do João Cabral de Melo Neto, Uma Faca Solâmina. Este poema que não é um poema, é um mundo. Esse poema é todo o universo. O Washington Oliveto é um publicitário muito famoso, né, do Brasil. Muito tempo atrás ele foi sequestrado e ficou no cárcere sequestrado um tempo. E aí, quando foi liberto, disseram, como foi que você fez para manter a sanidade mental lá no cárcere e tal? E ele disse assim que uma das técnicas que ele utilizou era ficar pensando dos poemas de João Cabral de Melo Neto que ele conhecia, e então ele ficava recitando e pensando e refletindo nos poemas. E aquilo manteve a saúde mental dele durante o cárcere. E faz sentido, porque você, dentro de um poema, como Uma Faca Solâmina, você está dentro de um universo. Existem tantos espaços, tantos âmbitos, tantos lugares para você ir tateando, descobrindo e se redescobrindo, que realmente você suporta até mesmo o cárcere. E aí isso me faz lembrar também o que diz o Raimundo Carreiro, o grande escritor pernambucano. Ele diz o seguinte, que gosta, que acha bonito quando vê o pessoal lendo um livro no ônibus superlotado, no metrô superlotado, lendo um livro, ele acha bonito. Mas ele gosta, no que diz respeito ao livro dele, ele gosta quando alguém chega, senta numa poltrona, coloca um chá ao lado e diz, agora eu vou ler Raimundo Carreiro. Porque exige uma introspecção maior do que o vai e vem de uma metrópole. Assim também é João Cabral de Melo Neto. Como eu comentei na minha primeira intervenção, é preciso você estar disposto, né? É preciso você estar aberto. Já estamos, por causa do poema, né, do primeiro poema, e depois, brilhantemente, com as intervenções de vocês. Então, dentro dessa vibe, nós vamos para o poema Uma Faca Solâmina. A exemplo do Cão Sem Plumas, é um poema longo, então não dá para ler o poema na íntegra aqui na intervenção. Eu vou ler, nesse caso, apenas a primeira parte desse poema, o trecho inicial e um pedacinho da segunda parte. Eu vou ler na íntegra, depois a gente comenta um pouquinho sobre alguns pontos altos desse poema. Diz assim, Uma faca solâmina. Assim como uma bala enterrada no corpo, fazendo mais espesso um dos lados do corpo. Assim como uma bala do chumbo mais pesado no músculo de um homem, pesando mais de um lado. Qual bala que tivesse um vivo mecanismo, bala que possuísse um coração ativo, igual ao de um relógio submerso em algum corpo, ao de um relógio vivo e também revoltoso. Relógio que tivesse o gume de uma faca e toda a impiedade de lâmina azulada. Assim como uma faca que, sem bolso ou bainha, se transformasse em parte de vossa anatomia, qual uma faca íntima, uma faca de uso interno, habitando num corpo como o próprio esqueleto de um homem que o tivesse, e sempre, e doloroso, de homem que se ferisse contra os seus próprios ossos. Esse é o começo do poema.
Vamos falar um monte de coisas sobre esse poema, né? Primeiro, a escolha técnica do João Cabral de Melo Neto. Vou ser um pouco didático aqui, mas vale a pena. Existem algumas nomenclaturas para a extensão dos versos na nossa língua. Então, quando você escreve um verso com 5 sílabas poéticas, você faz a escansão e você chega a 5 sílabas poéticas, isso tem um nome. Se chama redondilha, redondilha menor. Quando você faz a escansão e o verso tem 7 sílabas poéticas, o nome disso é redondilha maior. De maneira que nós temos a redondilha menor e a redondilha maior. No meio, com 6 sílabas poéticas, você tem o hexassílabo. É o verso que fica ali no meio das duas redondilhas. As duas redondilhas, elas são feitas para serem cantadas mesmo, para serem recitadas. É um ritmo. Não é à toa que a maioria das cantigas infantis, elas são feitas em redondilha maior. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Atirei um pau no gato, mas o gato não morreu. A barata diz que tem 7 saias de filó. Tudo isso são redondilhas, porque dão essa dinâmica musical. João Cabral, ele escolhe 6 sílabas poéticas, porque isso trava o poema. Isso trava a própria dinâmica e musicalidade do poema. Porque o tema que ele vai tratar é isso. Não é um tema que canta ou expande, ou sequer se comunica facilmente. É um tema que trava. Ok? Isso é uma escolha formal. Agora, por que ele fez isso? Que temática foi tratada aqui? Eu falo já da temática, mas agora eu vou falar de outra técnica que ele utilizou aqui. Acho que vocês perceberam que nós temos aqui, isso é brilhante, nós temos aqui 3 metáforas. Nós temos uma metáfora dentro de uma metáfora dentro de uma metáfora. É o que chamam de metáfora inhambine, engavetadas. Porque ele disse assim, ó, assim como uma bala, e ele fala da bala, né? Assim como uma bala. Então ele está comparando alguma coisa, que eu vou dizer já já o que ele está comparando com uma bala. E depois ele diz assim como o relógio, especificamente ele diz igual ao de um relógio. Então agora ele está comparando a bala, comparando agora ao relógio. E finalmente ele diz, né, que tivesse um gume de faca. E aí ele compara a faca. E notem, cada metáfora com sua peculiaridade. Porque ele diz assim, ó, uma bala viva, uma bala que tivesse um coração ativo. Porque uma bala, vejam bem, uma bala já faz um estrago terrível, né, no corpo de um homem. Mas uma bala que fica pulsando como um coração vivo, uma bala inimaginável de cruel, né? Vocês sabem que tem aquele lance da bala com dum-dum. É quando o cara pega a bala e no topo da bala faz uma cruz, porque quando ela impacta no corpo, ela se espatifa, né? Essa bala de João Cabral de Melo Neto é pior, porque ela não se espatifa, ela fica pulsando dentro do sujeito. Aí fala do relógio, né? Um relógio revoltoso. O relógio, ele já é um símbolo de opressão, porque você tem que cumprir horários na sua vida. Então, o relógio lhe oprime sempre. Olha a hora, vai chegar na hora, vai perder a hora e tal. Um relógio revoltoso, ele é ainda pior, ele é ainda mais cerceador, ele nos aprisiona ainda mais. E, finalmente, a faca, né? Essa faca, essa lâmina azulada de impiedosa. A faca de que fala o título do poema? Uma faca solâmina. E dessa eu falarei daqui a pouco. Então, perceberam, né? 3 metáforas. Faca, relógio e bala. Agora, outro detalhe, antes de dizer o que é essa metáfora, é a maneira como ele começa o poema. Porque ele começa o poema com a palavra assim. É como se ele nos pegasse de surpresa. Porque, na verdade, você faz uma metáfora da seguinte forma. Você diz, o sol é, assim, uma flor. Então, você prepara o sujeito para a metáfora. O João não. Ele já começa assim, ó. Assim como a bala. Assim como o relógio. Assim como a faca. E do que é que ele está falando? Aí o comecinho da segunda parte explica. Ele diz assim, ó. Seja bala, que foi a primeira metáfora. Seja relógio, que foi a segunda. Seja lâmina, que foi a terceira. É, contudo, uma ausência que o homem leva.
Então, esses três elementos são metáforas para a ausência, para uma lacuna, para uma brecha que o homem carrega dentro dele. Todos nós carregamos dentro de nós mesmos uma ausência, uma brecha, uma lacuna. E talvez, na verdade, o que nós queremos nesse caminhar sobre a Terra é preencher essa lacuna, é preencher essa brecha, preencher essa ausência. Só que talvez ela não seja preenchível. Talvez essa ausência seja como uma bala que nos perfurou, mas que pulsa lá dentro. E já que estamos falando aí, tentando associar o João Cabral a uma coisa romântica, uma ausência romântica é exatamente isso. Quem já se apaixonou e levou um fora, vai entender essa metáfora. Uma bala dentro de você, deixando o seu peito pesado e pulsando. Isso é ausência. Sabe o que é ausência? A ausência é um relógio revoltoso. Vamos sair do âmbito romântico, vamos pensar na ausência da morte. Pense no ente querido que você perdeu e veja se não é um relógio revoltoso dentro de você. Se você não lembra do tempo em que estavam juntos, se você não lembra do tempo que perdeu por não estar junto, se você não lembra do tempo que estava junto e desperdiçou com arengas e brigas, e essa ausência é um relógio revoltoso que lhe castiga. E aí nós chegamos ao sublime, o título da obra. Uma faca solâmina. A faca, por natureza, ela já é um objeto muito sucinto, muito básico. Uma faca é uma lâmina e um cabo. Só. Mais nada. Agora você imagine tirar o cabo. Fica a essência da essência. E uma faca solâmina, porque veja bem, uma faca natural minha gente, isso é o brilhantismo acontecendo aos nossos olhos. Porque uma faca natural, ela não é só lâmina. Ela tem a lâmina, o gume, e ela tem o que nós chamamos de as costas da faca. E as costas da faca não ferem. Pode pegar uma faca e fazer assim na mão, não vai lhe ferir. Mas essa faca, ela não tem cabo e ela é só lâmina. Tanto que nós chamaríamos de corte é uma lâmina, como a própria lâmina. Tente manusear essa faca sem cabo, só lâmina. Você vai se ferir. Você vai sangrar. Isso é a ausência. Essa ausência que você carrega. Seja uma ausência romântica, uma ausência de um ente querido, seja uma ausência existencial. O que é que você vai fazer? Você vai sofrer com essa ausência. Porque isso é uma grande metáfora da vida. A vida é esse conjunto de ausências. E a vida nos faz sofrer. A vida nos faz procurar. E essa procura machuca. Machuca da seguinte forma, né? O homem que se ferisse contra os seus próprios ossos. Porque no mais íntimo do corpo, no seu osso, você carrega essa ausência. Essa lâmina, essa faca, que é somente lâmina. Viu só, Pedro Henrique? O que o poeta faz? Ele descarna a vida e mostra o essencial. Grande João Cabral de Melo Neto. Com você, Helder. Muito obrigado, professor, pela aula aí, viu? Grande, gigante João Cabral de Melo Neto, como também é gigante esse nosso programa, cada vez mais. A gente vai crescendo, vai melhorando, mas, como tudo que é bom, acaba, e nós estamos indo para a última rodada de poesia sobre João Cabral de Melo Neto, e eu vou falar sobre esse livro aqui, esse poema, né? Morte e Vida Severina. Primeiro, deixa eu só contar uma pequena história, né? Uai. Que é isso, Pedro? Eu fui elogiar lá e você veio só botar aqui. Vou contar uma pequena história. No ensino médio, eu estudava em escola de periferia, no João da Mata, aqui em Garanhuns, no bairro da Boa Vista. E o João da Mata tinha uma biblioteca farta. E eu fui lá, rapaz, e me apropriei da poesia completa
de João Cabral de Melo Neto e de uma prosa, né? Tinha um livrinho fininho em prosa sobre os seminários que o João Cabral fazia, uma coisa ou outra. É bem fininho mesmo. O que me interessava mesmo era a poesia do João Cabral, 2 volumes com toda a poesia do João Cabral. Digo isso sem nenhum receio, sem medo nenhum, porque me fez gostar tanto do João Cabral de Melo Neto. Furtei, roubei. Quem nunca roubou um livro? Quem nunca pediu um livro emprestado e nunca devolveu? Não é? Muito bem. Só que aí me aconteceu algo terrível, porque um dos livros, foram 2 de poesia e um de prosa, um dos livros sumiu aqui de casa. Sumiu, e aí eu tive que acabar comprando aqui o do João Cabral, né? Ladrão que rouba ladrão tem 7 anos de perdão, né? Uma infelicidade. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Sobre o livro Morte e Vida Severina, né? O João Cabral, ele alcançou um alto nível com esse poema, Morte e Vida Severina. Só que ele, enquanto poeta, ele não gostava. Assim, não é que ele não gostava. Ele não gostava do que se fez com o poema, né? Eu não sei se eu vou me fazer entender, mas quando você é artista e você faz algo que as pessoas gostam, você gosta. Poxa, gostam de mim, que bom que gostam de mim. Só que aí o João Cabral fez esse livro em 54, 55, 1954 para 1955. De lá para cá ele fez outros grandes livros, mas só se referiam como grande livro a Morte e Vida Severina. Então ele tinha meio que não é uma raiva, né, mas é uma espécie de angústia, né? Porque ele fez tanta coisa boa e só se lembravam do Morte e Vida Severina. O Mário mesmo trouxe aí o Cão Sem Pluma, uma faca solâmina, né? E tem o Alto do Frade, Museu de Tudo e outros grandes livros, mas a turma só falava do Morte e Vida Severina. Ainda falando sobre Vinícius, né? Quando Vinícius viu publicado, que leu o Morte e Vida Severina, disse: João, você fez o grande poema da literatura brasileira. E ele, que é isso, João? Esse poema aí é um poema simples, numa linguagem simples. E se você perceber, não é que a linguagem seja necessariamente simples, mas é uma linguagem até meio que musical, cantada, né? E o João Cabral de Melo Neto não gostava muito de música, a não ser a música flamenca e o frevo. Tirando isso, ele não gostava de música. Tanto é que o Chico Buarque, quando se fez a adaptação do Morte e Vida Severina, quando se adaptou para o teatro, foi o Chico que musicou. E o Chico estava com um medo terrível, porque ele sabia, o Chico era jovem, e sabia que um poeta já consagrado, João Cabral, não gostava de música, mas o João Cabral gostou. Muito bem. Então, o poema, como o Mário trouxe também, o poema Morte e Vida Severina, ele é longo, não dá para ler todo aqui, seria até bom. Eu vou ler uma passagem. Na verdade, eu comecei a live com uma passagem de Morte e Vida Severina, que é o comecinho, onde o retirante, Severino, explica quem é e a que vai. Vai à procura de vida, mas só vai encontrando morte. Ele sai lá da Serra da Costela, limites com a Paraíba, tentando chegar ao Recife, para encontrar água. Ele sai da seca para encontrar a água. A seca, morte. Para encontrar água, vida. Morte e vida, Severina. A morte da seca, a vida na água. Nesse caminho do sertão até o Recife, ele só vai encontrando pessoas que estão morrendo, reclamando, ou que morrem e não têm onde serem enterradas. Até que chega um momento, e só não posso esquecer, né? O título é Morte e Vida Severina. E a palavra Severina vem de severa, vida bruta, vida sem facilidade, vida forjada, como já vimos no Ferrageiro de Carmona. Mas a passagem que eu vou trazer aqui para vocês é o Severino, o retirante. Ele sai do sertão, chega no Recife, achando que encontrando água iria encontrar a vida. Encontrou água no Recife, mas encontrou uma vida precária. A vida das pessoas que moram em palafitas. Uma vida miserável. E aí ele fica triste. Até que nasce uma criança. E o livro se chama Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano. O que é um alto? Um alto de Natal, né? Sobretudo um poema
que tem uma mensagem que pode ser natalina ou uma mensagem de nascimento, de ressurreição, né? Ou o nascimento de Cristo, no caso. O nascimento de um Salvador. Aquele que só encontrou morte. Ao chegar ao Recife, queria encontrar a vida, não encontrou a vida, mas algo poderia acontecer. E aconteceu com o nascimento de uma criança. E a criança nasce, e aí vai se comemorar o nascimento dessa criança. Nasce ali nas palafitas, é pobre, é miserável. E os vizinhos chegam na casa dessa criança e trazem presentes. E é belíssimo, é belíssimo. Vejam que os vizinhos vão trazendo presentes, mas eles também são pobres. E são presentes simbólicos. Não tem o necessário valor econômico. São simbólicos. Então diz assim: minha pobreza é tal que não trago presente grande. Trago para a mãe caranguejos pescados por esses mangues. Mamando leite de lama conservará nosso sangue. E aí são diálogos. E chega outra pessoa. Minha pobreza é tal que coisa cara não posso dar. Somente o leite que tenho para o meu filho amamentar. Aqui são todos irmãos, de leite, lama, de ar. Minha pobreza é tal que não tenho presente melhor. Trago papel de jornal para lhe servir de cobertor. Cobrindo-se assim de letras, vai um dia ser doutor. Minha pobreza é tal que não tenho presente caro. Como não posso trazer um olho d'água de Lagoa do Carro, trago aqui a água de Olinda, água da Bica do Rosário. Minha pobreza é tal que grande coisa não trago. Trago este canário da terra, que canta corrida e de estalo. Minha pobreza é tal que minha oferta não é rica. Trago daquela bolacha d'água que só em pau d'alho se fabrica. E assim vão, chegando os vizinhos, trazendo os presentes, mas como vocês viram aí, não é necessariamente um presente caro. Alguém traz um canário, outro traz uma gaiola. Há quem traga aguardente, há quem traga um facho de caranguejos. Mas o bonito que eu achei é de dois vizinhos que um diz assim, que não tem nada, que só tem o leite do peito. Imagine aí que cena bonita. Eu não tenho nada para dar, mas eu estou dando de mamar ao meu filho. Nasceu um agora, então eu posso dar o leite do meu peito. E você sabe que é uma coisa muito íntima, né? O mostrar o peito, amamentar a sua criança, e de repente você ofertar o seu peito, o seu leite, e dividir a comida do seu filho com outra pessoa, com outra criança. Então, essa metáfora é muito bonita, né? Você ofertar o seu leite, tamanha a sua pobreza. É como que dissesse assim, mesmo que você diga que não tem nada, alguma coisa você tem. Mesmo que pobre você seja, de alguma forma você pode ajudar. O que nos faz refletir também outras circunstâncias de pessoas que têm e que não ofertam, e que não oferecem. E a outra passagem que eu acho lindíssima dessas pessoas que vão chegando e ofertando é daquele que diz assim que não tem nada, mas tem jornal. Não é o jornal de hoje. O jornal de hoje é caro. Ele tem o jornal de ontem. O jornal de ontem é barato. Você compra por quilo. Você compra para embrulhar copos, embrulhar peixe. Então, é jornal vencido, é jornal com notícia velha. Só que a beleza é quando ele diz assim, né, que se a criança se cobrir de jornal, há de um dia ser doutor. Se cobrindo de letras, há de um dia ser doutor. Há de um dia sair dessa vida miserável onde se encontram. Então, essa é a passagem que eu trago do Morte e Vida Severina. E agora eu passo para o nosso Pedro Henrique, para a sua última intervenção da noite. Muito bem. Deixa eu quero me posicionar aqui para deixar essa fala de Mário me deixou.
Peraí, cadê? Pra cá, né? Enfim. A minha última intervenção é um poema, sim, onde eu mergulho, já mergulhei várias vezes. E é o poema que eu tinha dado outro título, né, Helder? Mas não diga não, por favor, que é Os Três Mal-Amados, né? Então, eu acho interessante porque esse poema do João Cabral de Melo Neto, na verdade, é também um diálogo com um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é o poema Quadrilha, né? Porque notem o título do poema. O poema se chama Os Três Mal-Amados. Então, quem seriam os três mal-amados? Para você descobrir quem são esses três mal-amados, você tem que ir ao poema do Drummond, Quadrilha. E olha o que o poema do Drummond diz. João é o primeiro, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Eu não vou continuar o poema para despertar a curiosidade de vocês e para dar um fechamento aqui, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que por sua vez amava Lili, que não amava ninguém, e aí fecha-se um ciclo. O fato é que João ama alguém que ama Raimundo, e Raimundo amava Maria, mas Maria amava Joaquim. Então, ao mesmo tempo, eu sou amado por alguém, mas eu não amo. Eu amo outra pessoa que ama outra pessoa. Então, são os três mal-amados. Geralmente, o texto que a gente fala é um recorte, vamos dizer, de uma resposta a esse texto, onde fala João, onde fala Raimundo e onde fala Joaquim. Desses três mal-amados, é a fala de Joaquim que a gente conhece mais. E a fala de Joaquim, ela expressa a impossibilidade do amor. Ela expressa o infortúnio de você amar uma pessoa que não te ama. E ela busca uma solução com o fim, né? Vai buscando o fim. Então, é um amor corrosivo, é um amor que não te deixa saída, né? É um amor que te reduz. Vejam, como no outro poema eu falava de um amor que te deixa estático, de um amor que te imobiliza, eu trago agora, a partir das palavras de João Cabral de Melo Neto, um amor que reduz o teu mundo ao quase nada. Um amor corrosivo. E o João Cabral de Melo Neto diz assim, e aqui é só a fala do Joaquim recortada. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida dos meus ternos, o número dos meus sapatos, o tamanho dos meus chapéus. O amor comeu a minha altura, comeu o meu peso, a cor dos meus olhos e dos meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x. O amor comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. Faminto, o amor devorou os utensílios do meu uso.
pente, navalha, escovas, tesouras de unha, canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso dos meus utensílios, meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro, o aquecedor de água de fogo morto, mas que parecia uma usina. O amor comeu as frutas postas sobre a mesa, bebeu a água dos copos e das quartinhas, comeu o pão de propósito escondido, bebeu as lágrimas dos olhos que ninguém sabia estavam cheios de água. O amor voltou para comer os papéis, onde, irrefletidamente, eu tornara a escrever meu nome. O amor roeu a minha infância, de dedos sujos de tinta, cabelos caídos nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia os lápis, andava na rua chutando pedras, roeu as conversas, junto à bomba de gasolina do largo, com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de automóvel. O amor comeu o meu estado e minha cidade, drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré, comeu os mangues crespos e de folhas duras, comeu o verde ácido das plantas de cana, cobrindo os morros regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas chaminés. Comeu o cheiro de cana cortada e o cheiro de maresia. Comeu até essas coisas de que eu desesperava por não saber falar delas em verso. O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas. Comeu os minutos de adiantamento do meu relógio. Os anos que as linhas de minha mão asseguravam. Comeu o futuro grande atleta. O futuro grande poeta. Comeu as futuras viagens em voltas da terra. As futuras instantes em volta da sala. O amor comeu minha paz e minha guerra. O meu dia e a minha noite. O meu inverno e o meu verão. Comeu o meu silêncio. Comeu a minha dor de cabeça. E comeu o meu medo da morte. O amor come tudo, senhores. Maravilha, maravilha. Tá contigo, Mário. O meu áudio estava fechado, exatamente porque no áudio de Pedro, na fala de Pedro nesses últimos versos, estava tendo um barulho que não era meu, porque meu áudio estava fechado, né? Mas aí o que acabou acontecendo foi a sonoplastia do comilão do amor. Então, na medida que o amor ia comendo, era como Foi se uma boca deglutisse algo aí em torno de vocês. Basicamente isso. Mas, meus queridos, chegamos aqui, né? A minha última intervenção. E esse poema eu escolhi por um motivo emocional. Primeiro eu quero dedicar esse poema ao meu amigo Pedro Henrique, porque nós sabemos que Pedro é um cara que odeia o futebol, não é? Ele odeia futebol, mas, obviamente, é um ódio mal colocado e mal direcionado. Por quê? Porque o Chico Buarque, como nós sabemos, é um amante do futebol. O Djavan, como nós sabemos, é um amante do futebol. O Mário Rodrigues, como nós sabemos, é um amante do futebol. E o João Cabral de Melo Neto era um amante do futebol. De maneira que não há essa ruptura entre você ser um grande artista e, ao mesmo tempo, apreciar esse esporte. Não obstante, saiba-se que, durante a trajetória recente do Brasil, o futebol tenha sido usado para fins políticos e adjacentes, mas isso não inviabiliza a beleza do jogo, a beleza do esporte. Por isso que eu escolhi esse poema para encerrar a minha
participação de hoje. Devo dizer que o João Cabral de Melo Neto não apenas gostava de futebol, né? Ele era torcedor mesmo de um time pernambucano chamado América, que não existe mais, mas que foi um time importante, sobretudo na primeira metade do século XX, em Pernambuco, no Recife. E ele chegou a jogar pelo Santa Cruz, o João Cabral de Melo Neto, e foi campeão pernambucano juvenil pelo Santa Cruz. Jogava, inclusive, na mesma posição em que eu jogo, ou seja, volante, que é aquele cara que é conhecido como o cérebro do time, diga-se de passagem, Pedro Henrique. Mas, enfim, eu vou ler aqui para vocês o poema chamado Futebol Brasileiro Evocado na Europa. Aí eu vou ler o poema e depois faço algumas considerações. O poema diz assim: a bola não é inimiga como o touro numa corrida. E embora a bola seja um utensílio caseiro e que se usa sem risco, não é um utensílio impessoal, sempre manso, de gesto usual. Não. A bola é um utensílio semivivo, de reações próprias, como um bicho. E como um bicho, é mister mais que isso. Mais que bicho. Como mulher, usar com malícia e atenção, dando aos pés a astúcia de mão. Embora esse poema seja muito curto, uma série de coisas para falar aqui, né? A primeira delas é que a bola, ele começa o poema dizendo a bola. Pedro Henrique, você como um genial historiador que é, você sabe que a bola mesmo, o objeto, teve um papel fundamental no humano, na ludicidade, naquilo que é lúdico e brincalhão no ser humano. Porque quando o homem sai do seu estado da natureza e entra no seu processo civilizatório, ele começa a desenvolver certos esportes. E até aquele momento, os esportes são todos eles baseados no esforço físico que mimetizavam o que ele fazia antes. Por exemplo, a corrida, quando ele corria do mamute, jogar um dardo quando ele ia caçar algum animal, e etc. Até que o homem cria a bola, um objeto teoricamente simples, mas que dá a ele outras possibilidades. A possibilidade da arte, da brincadeira, como já dito, do lúdico. E nos esporte de bola, basquete, vôlei, o homem chegou ao ápice, Pedro, quando criou o futebol. O futebol é o ápice do esporte baseado numa bola. Não à toa, você sabe, na Europa medieval, os jogos de futebol, que na época não se chamava futebol, mas eram jogados depois da missa. Então tinha a missa e depois tinha a bola porque tinha um quê sagrado. Então quando ele fala da bola, ele está evocando todo esse histórico que o futebol tem. Mas aí ele continua dizendo que a bola não é como um touro, que para o toureiro é um inimigo na corrida, na fiesta. Não. A bola é um objeto, mas não é um objeto comezinho, como uma panela, por exemplo. A bola é semivivo, como um bicho. Aí ele diz, como um bicho não, peraí. Como uma mulher. É preciso ter carinho, cuidado, malícia ao tratar com uma bola e com uma mulher. E dentro dessa beleza, ele está falando do quê? Olha o título. O futebol brasileiro evocado na Europa. Porque, meus amigos, o construto social mais importante que o Brasil produziu em toda a sua história foi o futebol. A nossa sociedade, o auge que nossa sociedade produziu foi o bom futebol jogado na época em que João Cabral de Melo Neto escreveu esse poema. Era, Pedro e Helder, o único momento em que um construto brasileiro tinha respeito. Um alemão olha e diz assim, isso é o quê? Isso é o quê? A engenharia brasileira. Isso é o quê? A matemática brasileira. Isso é o quê? A pintura brasileira. O futebol brasileiro. Que medo. Que medo. Então, no momento que ele fala o futebol brasileiro evocado na Europa,
Ele está dizendo que o Brasil impunha o respeito nessa área na Europa. E aí eu pergunto, e se impunha esse respeito nessa área, o que nos impede, como povo, como sociedade, de impor esse respeito em qualquer outra área e em todas as outras áreas? Então, se nesse auge do esportivo nós conseguimos ser sublimes, o que não somos mais hoje, mas na época de João Cabral de Melo Neto éramos. Se nós atingimos o sublime nessa área, por que não podemos lutar para assumir o sublime em outras áreas e tirar de uma vez para sempre esse aspecto, essa pecha, esse complexo de vira-latas? Mas eu minto quando digo que o futebol foi o único ponto em que a sociedade brasileira chegou ao ápice, porque ela chegou ao ápice em outro momento, com a poesia de João Cabral de Melo Neto, que celebramos nesta noite. Viva João Cabral, viva o programa Intervenção, viva vocês que nos acompanharam até agora. O Intervenção é um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas. Eu sou Helder, vou me despedindo de vocês, dando boa noite, e vou passando também aqui para os nossos companheiros darem brevemente o seu boa noite. Pedrão, boa noite, meu querido. Desculpe pelo fundo musical, home office, criança, não tem como, meu irmão. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos e todas. Quero dizer que o discurso inicial dessa live deva ser reproduzido nos outdoors deste país, porque a gente é comandado hoje por um vira-lata com um complexo de bate-lata. Meus queridos. Mário, meu querido. Boa noite. Meus queridos interventores e os meus queridos que nos acompanharam até agora. Que maravilha. Um beijo para o Augusto aí, né? Que também gosta de futebol. Um abraço aí para você, Augusto. Um dia jogaremos juntos aí pelos campos da vida. Mas eu devo dizer que, não obstante aquilo que nos cerca, é emocionante poder participar de momentos como esse ao lado de vocês. Vocês dois, eu não canso de dizer, vocês dois são brilhantes, tá? Parabéns. E a todos que nos assistiram até agora, um grande abraço. Um grande abraço, vamos nos despedir por aqui. Obrigado a todos e sejam sempre com a gente. Só fazendo uma ressalva aqui, Gisele Tigre, minha filha, eu assisti muito você pela televisão. Que bom que você está aqui conosco. Um forte beijo, volte sempre e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Foi lindo, foi divino, foi maravilhoso. Só a vida não basta, é preciso arte. Tchau, tchau.